Nos spoilers de Jujutsu 250, mostrou o Yuta usando os cortes do Sukuna, só que como o Yuta usou os cortes ainda, é um mistério, porque desmente tudo que a gente pensou que funcionava a técnica de copiar do Yuta. Mas hoje eu vou te mostrar como exatamente funciona essa técnica do Yuta e como ela tem relação com a habilidade do Mahoraga. E tipo, essa técnica pode superar a capacidade do Gojo. Yuta e sua expansão de domínio. Primeiro que a gente não sabe as condições para a técnica do Yuta, como que ele realmente consegue copiar as outras técnicas. Só que nesse último capítulo 250 pode ter dado essa resposta que a gente queria, porque mostra o Yuta usando um dos cortes do Sukuna. Mais específico, ele usou o Clivar, que acerta os alvos com energia amaldiçoada, ou seja, o Sukuna quando tenta se defender do golpe da espada do Yuta, ele recebe os cortes. Só que tem uma coisa estranha aqui. Nem a Rika e nem o Yuta fizeram nada demais pro próprio Yuta conseguir copiar a técnica do Sukuna. Só que aí que tá, a técnica do Yuta tem o mesmo mecanismo parecido assim com o mecanismo do Mahoraga. Mas antes disso, vamos começar até onde a gente sabe. A expansão de domínio do Yuta é onde ele consegue pegar várias espadas que estão em volta dele no chão para poder atacar quem tá dentro do domínio. E ele consegue isso porque cada espada em volta dele tem uma técnica amaldiçoada nela, além do acerto garantido que o domínio tem, que o próprio Yuta pode escolher que técnica ele pode usar. Nesse caso, na luta contra o Sukuna, o Yuta escolheu a técnica da Anjo. Até aí é basicamente isso que a gente sabe do domínio dele, mas pra gente realmente saber como essas técnicas foram copiadas para estar dentro desse domínio, a gente tem que voltar pro jogo do abate e desmentir o que foi colocado pelo próprio Ryu na luta dele contra o Yuta. Luta contra o Ryu e jogo do abate. Nessa luta contra o Ryu, o Yuta tinha acabado de colocar o anel e se ligar com a Rika, que tem a função de armazenar técnicas amaldiçoadas do Yuta, que ele copiou, e também energia amaldiçoada. Ou seja, o Yuta também consegue pegar a energia amaldiçoada da Rika. É como se a Rika fosse um armazenamento externo. Então, por exemplo, nessa luta contra o Ryu, o Yuta consegue usar a própria liberação de energia, que é a técnica do Ryu, e também ele usou a técnica da Uro de manipular o espaço. E nisso tudo, quando o Ryu solta a liberação de energia dele contra o Yuta, e o Yuta usa a técnica da Uro, o Ryu chegou numa conclusão que o Yuta não podia ser só um usuário de fala amaldiçoada, mas na verdade ele tem a técnica de copiar técnicas. Só que o Ryu fica se questionando qual que era a condição daquela técnica de copiar do Yuta. E ainda ele perguntou também em que momento o Yuta cumpriu essas condições. Até aí beleza, só que o Ryu lembra que a Rika tinha comido o braço ou uma parte do braço da Uro. E ele pensou que era isso, então a única informação da técnica do Yuta até agora era que se a Rika devorasse alguma parte do corpo de alguém que tem técnica amaldiçoada, essa era a condição do Yuta poder copiar as técnicas. Só que isso vai contra tudo que a gente sabe da função da Rika. Tipo, você lembra que eu te falei que a Rika só tem duas funções aqui: armazenar energia amaldiçoada para poder dar pro Yuta e também armazenar técnicas amaldiçoadas do Yuta. Então é basicamente só essas duas coisas. E no mangá não fala nada que ela tem alguma outra função além dessas duas. Então pra mim essa teoria do Ryu, que a condição do Yuta copiar técnicas é a Rika comendo algum pedaço do corpo de alguém, já era. Só que ela tem um papel bem importante aqui, porque na luta contra o Ryu, a Rika também consegue usar a liberação de energia do próprio Ryu. Ou seja, o Yuta conseguiu copiar a técnica dele e ainda mais. Como a Rika é um armazenamento de técnicas que o Yuta copiou, tudo leva a gente a acreditar que ela também consegue usar essas técnicas, só que ainda tem uma condição pro Yuta conseguir copiar, e a resposta disso tudo tá nessa luta dele contra o Sukuna. Yuta usa Clivar contra o Sukuna. Gente, nessa parte aqui vai precisar um pouco mais de atenção, porque vai ter muita informação do Yuta ainda contra o Ryu e a Uro, da técnica amaldiçoada no cérebro, do anel do Yuta, da ligação dele com a Rika, a relação do Yuta com o Mahoraga. Vai ter muita coisa aqui, muita informação. Então se você for novo aqui e gosta de Jujutsu, se inscreve no canal, porque é absurdo, de cada 100 pessoas que assistem o vídeo aqui, basicamente 5 é inscrito. Então me ajuda a aumentar esse número aí, porque daqui pra frente vai ter muita teoria como essa daqui, e para você receber elas, você tem que estar inscrito
no canal. Isso vai fortalecer demais nossa comunidade aqui. Valeu, gente! Primeiro que na luta entre o Itadori e Yuta versus Sukuna, não teve nenhuma hora que a Rika comeu alguma parte do Sukuna pro Yuta poder usar o Clivar. E é o que eu disse antes, a Rika comer alguma parte de alguém não tem nada a ver. E agora com o Sukuna só confirma isso. Tem que ter outra coisa que não tem a ver com a Rika. E pode parecer bobeira, mas quando eu tava fazendo essa teoria, pra mim só tinha uma resposta: a quantidade de golpes com técnica amaldiçoada que o Yuta levou de quem ele já lutou. E tem 3 exemplos bem fortes para confirmar isso. Para isso a gente tem que voltar de novo pro arco do abate, porque foi lá que o Yuta recebeu o ataque da técnica da Uro e também foi lá que ele recebeu o golpe da técnica do Ryu mais de uma vez. E é interessante porque no primeiro disparo da liberação de energia do Ryu, o Yuta recebeu o disparo de peito aberto, tipo, realmente parecia que ele queria ficar ali e receber. E o principal exemplo, que é a confirmação máxima disso, foi contra o Sukuna, porque antes do Yuta ter usado o Clivar nele, você tem que lembrar que o Sukuna tinha acertado o Yuta e o Itadori com o próprio Clivar. E tipo, isso só foi um pouco antes do Yuta ter acertado o Clivar no Sukuna de volta. Então basicamente a regra a ser cumprida da técnica amaldiçoada do Yuta é receber os danos da técnica da outra pessoa, analisar e entender como ela funciona e assim ele pode usar. Só que assim, quando eu cheguei nessa resposta, eu sabia que dava para desenvolver mais e tinha mais coisa ainda, porque essa resposta aqui parece uma coisa que vem do nada. E aí que eu fui pesquisar mais e eu encontrei possivelmente como que funciona o meio entre o Yuta receber os golpes com a técnica amaldiçoada de outro feiticeiro até ele conseguir copiar ela por completo. E isso tem muito a ver com o mecanismo de adaptação do Mahoraga, só que é meio diferente, porque o Mahoraga ele consegue se adaptar a qualquer ataque, seja a técnica amaldiçoada ou expansão de domínio depois dele receber os golpes. Como por exemplo, quando o Sukuna usou o Mahoraga para se adaptar à técnica de construção da Yorozu. Então o Mahoraga fez o que? Ele entendeu a técnica dela para poder se adaptar. Já o Yuta ele recebe os golpes e analisa como que funciona a técnica para conseguir copiar. É uma via de mão dupla, é parecida, só que ao mesmo tempo é diferente. É como se fosse um Jokenpô. O Mahoraga sempre vai saber, depois da adaptação, o que o adversário dele vai jogar. E ele vai jogar uma coisa que ele não seja afetado. Já o Yuta ele vai analisar o padrão do que você vai jogar e fazer o mesmo, ou seja, copiar. Agora que a gente sabe que é parecido e é diferente ao mesmo tempo, o que o Yuta e o Mahoraga faz, tem a maior diferença. Porque de um lado o Mahoraga se adapta levando o golpe com técnica amaldiçoada e o leme dele gira até um certo momento que a adaptação dele está completa. E do outro lado tem o Yuta que não tem o leme e não tem como girar nada. E é por isso que a única coisa que pode ser um leme, entre aspas, do Yuta é o cérebro dele. Porque é no cérebro que, segundo o Sukuna, as técnicas amaldiçoadas são gravadas. E é exatamente no cérebro, depois do Yuta ter recebido os golpes de outras técnicas e analisado elas, que começa a ser gravado no cérebro do próprio Yuta essa cópia da técnica. Mas aí você pode estar me perguntando, ah beleza, então o Yuta pode usar essa técnica de copiar a qualquer momento que ele quiser. E eu acho que sim e não ao mesmo tempo, porque no mangá não é mostrado o Yuta ativando outra técnica amaldiçoada de quem ele copiou sem a Rika tá por perto. E eu vou mais além, se você perceber, as únicas horas que o Yuta usa a técnica de copiar dele para conseguir outras técnicas é quando ele tá conectado com a Rika, é quando ele coloca o anel dele. E agora vem o plot, você lembra que eu disse qual que eram as duas funções da Rika? Guardar a energia amaldiçoada para o Yuta usar e armazenar as técnicas amaldiçoadas que o Yuta copiou. Mas tipo, se o Yuta gravou as técnicas no cérebro dele, como a Rika tem acesso a todas essas técnicas? E é aí que entra o anel, porque esse anel do Yuta é o que liga os dois, ou seja, forma uma conexão que é dessa forma onde o Yuta pode usar todas as técnicas que ele copiou durante 5 minutos. E é aí que entra esse anel, que possivelmente é a ligação que foi passado todas as informações do cérebro do Yuta para Rika. Ou seja, esse anel é o meio que passa as técnicas que o Yuta recebeu para Rika, já que ela é um armazenamento externo. Então ela consegue armazenar com mais facilidade as técnicas amaldiçoadas do Yuta, porque, queira ou não,
Se o Yuta ficar armazenando muita técnica toda hora assim, alguma hora o cérebro dele vai pifar. E essa também é a razão da Rika poder usar as técnicas do Yuta também, que ele copiou, já que tá no domínio dela. Meio que a Rika empresta as técnicas que o Yuta já copiou. Outra coisa também é a expansão de domínio do Yuta. Se perceber, tá cheio de espadas que tem técnicas que ele já copiou nelas. E eu não acho que tem muita relevância esse domínio com espadas. Tipo, o Yuta só consegue usar as técnicas que ele copiou tendo uma espada na mão. Aquilo pra mim é só o autor fazendo um domínio que tem a ver com a técnica dele e a principal arma que ele usa. É só pelo design pra mim, porque na luta contra a Uro, o Yuta tava sem espada e ele ainda conseguiu usar a técnica do Druve contra a Uro. Mas me diz aí embaixo, comenta aí o que você achou dessa teoria, comenta muito pra eu saber se eu continuo trazendo ainda mais teorias aqui pro canal e vídeo de Jujutsu também. E se inscreve também, que é muito importante pra gente trazer mais conteúdo de Jujutsu por aqui. Forte abraço, galera. Valeu, fui!